pessoal, tudo bem com vocês? Sempre alerta. Aqui chefe Luciano Trindade, hoje para falar um pouquinho de uniformes e vestuário distintivos nos escoteiros do Brasil. É um tema interessante, é também um tema um pouco árido, porque os voluntários, jovens e adultos, têm diferentes ideias a respeito da importância desse tema, né? Alguns são extremamente cuidadosos e meticulosos acima do que está previsto em regra, e outros usam o seu uniforme, seus distintivos de uma forma mais despojada, algumas vezes até desleixada, porque acreditam que isso não é importante dentro do movimento escoteiro. Então eu vou trazer para vocês nessa unidade algumas ideias numa perspectiva pedagógica do uso do uniforme, vestuário e distintivos, e também trazer uma conversa baseada na tradição, né? A tradição principalmente das modalidades do mar e do ar com relação ao uso dos uniformes. Primeira coisa que precisamos saber a respeito desse tema é que todo o regramento a respeito dos uniformes e vestuários está previsto no POR, Princípio, Organização e Regras do Movimento Escoteiro. Então lá estão todos os uniformes, o vestuário utilizado, os distintivos, as suas posições, quando você usa, até quando você usa e todos esses detalhes. Alguns distintivos de aspecto mais transitório, como distintivos comemorativos, estão com o seu regramento previsto em resoluções, ou da Diretoria Escoteira Nacional, ou do Conselho de Administração Nacional. Por que o uniforme é um tema relevante, uniforme e distintivos, é relevante ao ponto de termos uma unidade nesse curso a respeito desse assunto? Então, a primeira coisa que nós podemos trazer com relação a esse aspecto da importância tem um fundo de natureza educativa, de natureza pedagógica, né? Quando a gente entende tenta seguir as regras, né, a respeito de um determinado assunto, nós somos obrigados a fazer reflexões, né? Então, quando existe lá um determinado distintivo que é utilizado no braço direito 2 centímetros abaixo do cós, ou acima do bolso esquerdo, em posição, enfim, né? A gente começa a entender, a tentar entender uma regra, né? Isso exige uma interpretação do texto, exige uma reflexão a respeito daquele significado. Então é um exercício, né? É um exercício até de compreensão, né? Então, quando eu estou como escotista, né, eu costumo inclusive entregar uma cópia do POR para as patrulhas, no caso Tropa Escoteira e Tropa Sênior, e peço que os patrulheiros, né, façam juntamente com as suas patrulhas a análise do POR e depois verifiquem em seus uniformes se os distintivos estão corretos, né? Então, às vezes acontecem coisas muito curiosas, né? Por exemplo, o sênior coloca lá o distintivo de patrulha, né? E o distintivo sênior é bipartido, né? De cima para baixo. E muitas vezes eles estão usando de baixo para cima e não se dão conta disso porque ninguém orientou e porque eles também não leram, né? E à medida em que os jovens têm contato com essas regras, entendem essas regras e aplicam essas regras, né, existe todo um processo pedagógico, né, de compreensão, de entendimento e de atenção, né? Então isso acaba desenvolvendo no jovem uma competência, né, que é uma capacidade analítica. Isso é útil para a vida, né? Se nós nos atentamos a detalhes como o listel da região escoteira estar aproximadamente a 2 centímetros de um determinado ponto, provavelmente quando ele levar isso para a vida adulta e trabalhar numa área financeira, ele vai ser igualmente atento aos detalhes numéricos, né, do seu trabalho. Então ele vai fazer um trabalho muito mais preciso
partindo de uma experiência de vida que ele teve enquanto jovem. Então, com esse tipo de reflexão que nós fazemos, né, é muito fácil a gente desconstruir algumas falas que ouvimos de colegas voluntários dizendo que o uniforme não é importante. Né? Porque né, ele ajuda a desenvolver competências úteis para a vida, e mesmo que não fosse importante, né, a vida também não é só feita de coisas importantes. Né? Quem trabalha no meio náutico ou no meio aeronáutico, que é o caso das modalidades, sabe, por exemplo, que os acidentes nunca acontecem por um fator único e importante, mas por uma combinação, muitas vezes, de uma série de pequenos erros, de pequenos esquecimentos, de pequenos desvios que, de forma sistêmica, levam a um determinado acidente. Né? Então, a vida não é feita só de coisas importantes, mas muitas vezes pequenos detalhes colaboram para o sucesso ou para o fracasso de qualquer iniciativa. Um outro aspecto que eu queria trazer nessa conversa, né, sobre o uniforme de científicos vem da modalidade do mar. Né? A modalidade do mar, ela se propõe a ser uma guardiã e uma propagadora das tradições navais. E dentro da tradição naval, o uniforme, o garbo, né, o bem vestir, ele é certamente uma das tradições mais antigas e até hoje mais preservadas. Tanto que no jargão da Marinha existe uma expressão que significa na marca. O que é na marca? É algo bem feito, é algo feito com excelência, é algo feito com cuidado. Né? E é um termo que se utiliza muito frequentemente quando nós falamos de uniforme na Marinha. Né? Então, o superior chega para o subordinado e fala: pessoal, nós queremos que todos estejam com uniforme na marca, porque vamos receber uma visita, queremos demonstrar o nosso orgulho, o legado deixado pelos nossos ancestrais, respeitando esse legado. Então, vamos mostrar que nós estamos bem vestidos, tanto pela tradição naval, quanto pelo respeito àqueles que estão conversando conosco. Então é especialmente visível, né, que grupos escoteiros do mar têm uma preocupação com o bem vestir. Da mesma forma, os grupos escoteiros do ar, como estão no meio aeronáutico, em contato com unidades militares, né, essa tradição também serve à aeronáutica, então o mesmo comportamento é esperado. Não estou dizendo isso porque por escoteiros serem militares, não é? Mas pelo respeito, né? Pelo respeito ao próximo, não é? E muitas vezes respeito pelas unidades militares que acolhem os grupos escoteiros. Né? Então nós damos o exemplo. Não é? Muitos comandantes ficam surpresos que muitas vezes os escoteiros são tão cuidadosos e se apresentam tão na marca, né, que esses militares ficam até com um certo sentimento de orgulho, né, em relação aos jovens escoteiros. E essa característica de estar na marca, né, ela é tão interessante, especificamente no caso da modalidade do mar, que normalmente os marinheiros têm dois uniformes. Né? Um uniforme de embarque, que é o que ele usa quando ele sai para uma missão, né? E depois ele guarda ali um uniforme de desembarque bonitinho, né? Independente de quanto ele se sujou ou quanto ele ficou, né, mal vestido ao longo da missão por questões do trabalho mesmo, das fainas, né, feitas no mar. Quando ele está chegando ao porto, o que eles fazem, os militares? Eles trocam o uniforme, colocam um uniforme bonitinho, branco, absolutamente limpo e na marca, para que quando eles cheguem ao porto, né, eles demonstrem o seu orgulho, o seu garbo e o respeito que eles têm à organização ao qual eles integram.
né? Então estou fazendo essa fala, né? Não porque somos militares ou devemos ter aí um procedimento militar com relação ao nosso uniforme e vestuário, mas apenas uma lembrança, né, de que nós vamos incorporando, né, algumas boas tradições, né, úteis numa perspectiva pedagógica e que não faz mal nenhum nós respeitarmos, né. O uso do uniforme, do vestuário, é uma questão de natureza pessoal, muito ligada à personalidade dos indivíduos, mas, na minha perspectiva, pelo menos, eu acho que vale a pena nós fazermos um esforço de nos apresentarmos de uma forma adequada. Né? Esse esforço vale especialmente para o adulto, como exemplo pessoal ao jovem. Né? Como disse Baden-Powell, nosso fundador, né? Me mostre uma tropa desleixada, que eu vou ter certeza que o chefe é desleixado e vice-versa. Né? Então vamos fazer o nosso melhor possível e nos apresentarmos de uma forma adequada. Na sequência, eu vou apresentar para vocês, então, os uniformes e o vestuário, né, que são as formas de vestir, né, previstas no nosso POR. Depois eu vou relacionar aí quais são os distintivos utilizados pelos adultos, né, pelos escotistas e dirigentes, e também pelos jovens ao longo das sessões. Muito obrigado pela participação de vocês, espero que seja interessante e vamos lá.